Agora aqui no estúdio, a gente fala sobre os direitos desses pacientes e as suas famílias e também quais os caminhos para alcançar esses direitos. Para isso eu recebo Inácio Queiroz, presidente do Grupo Pela Vida de Niterói, uma organização formada por pessoas que convivem com HIV e desenvolve trabalho de atenção integral a essas pessoas e pensa ações junto ao Estado. Participe, mande suas dúvidas e comentários. Os contatos estão aí no seu vídeo. Tudo bem, senhor Inácio? Seja bem-vindo. Tudo bem. Um prazer lhe receber. Bom, senhor Inácio, desde o início da política pública de AIDS aqui no Brasil, foi em 94, não é verdade? Como é que a gente pode avaliar esse processo, que é bastante tempo? Na verdade, a política pública de AIDS de 94, ela se refere a um convênio que o Brasil realizou com o Banco Mundial, que realizou uma política separada, ou seja, paralela ao SUS, e que teve grande êxito, até por conta da estratégia que foi utilizada com a participação da sociedade civil organizada intensamente nessa política. Bom, certamente ainda é considerado um exemplo, né? Mas tem alguns gargalos ali no meio que tem algumas falhas, como a gente comentou, que ainda falta atendimento mais especializado, um foco mais direcionado. Quais são as questões que chegam, por exemplo, à sua instituição? São as questões relacionadas, por exemplo, desde o início da epidemia, a questão do preconceito, da discriminação, ele vamos dizer assim, prepondera na questão da AIDS. Então, basicamente, o que chega no Grupo Pela Vida é a violação de direitos, né, em todas as áreas, dificuldade de acesso a medicamentos que não são os antirretrovirais, outros medicamentos ou a novos medicamentos, né, e assim, na verdade, esse atendimento que é feito, essa atenção dada pela sociedade civil, ou seja, no Grupo Pela Vida em Niterói, por exemplo, são pessoas vivendo com HIV e AIDS, que têm um conhecimento mais firme disso porque vive com HIV. Então, assim, na verdade, essas demandas que chegam, muitas vezes, são basicamente essas, garantia de direitos mesmo, violação de direitos. E como é que a gente pode resumir hoje, então, o trabalho que o governo oferece para o portador de HIV? O governo oferece medicamentos e tratamento, de certa forma. Não é um tratamento completo porque o atendimento HIV não se resume a só ao atendimento médico. Quando você vê esse monte de casos, organizações não governamentais, elas complementam as ações do governo para que haja uma resposta mais efetiva à epidemia de AIDS. Claro. Bom, e a gente sabe que os casos são diferentes, né? A gente tem crianças que já nascem, né, com a doença em função dos pais, ou usuários de drogas que acabam se contaminando. As políticas públicas deveriam ser pensadas mais diretamente. A gente vê muitas campanhas, mas de maneira muito ampla. O senhor acredita que, pela sua experiência, que essas campanhas deveriam ser mais direcionadas para as mulheres, para os homens, enfim, para os jovens? As campanhas deveriam ser mais sistemáticas, mais efetivas na área de prevenção. E na questão da atenção à criança e adolescente, é fundamental, né, a criança, adolescente e jovem, porque é um público mais difícil de se lidar, né? Hoje, no Grupo Pela Vida, se você me permite, nós estamos construindo um centro de referência em atendimento a crianças e adolescentes vivendo com HIV e AIDS. Né? Essa é uma parceria, um patrocínio da Petrobras, que está nos ajudando a respeito disso. A gente está cuidando hoje de 120 crianças e adolescentes, né, já há 2 anos. Vamos tentar renovar esse projeto esse ano. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, para dar continuidade e implementar, firmar esse centro de referência de atendimento, porque a dificuldade de adesão ao tratamento para adolescentes e jovens é muito maior do que para adultos. E a gente tem tido um sucesso muito grande em relação a isso. Uma experiência tem sido boa. Então, na verdade, o que a gente vê é que as políticas não são bem direcionadas ao público que hoje precisa ser, que são jovens, pessoas na faixa etária dos 13 aos 19 anos, principalmente mulheres, né, e também jovens gays, né, e travestis, né, que o governo tem feito. A política se resume, de prevenção se resume a carnaval e final de ano. E é preciso que o governo pense nisso, porque não se pode, vamos dizer assim, relegar que a AIDS é uma doença grave e que precisa ter atenção, né, e não subestimar o HIV. Essa que é a realidade. O senhor sente falta da participação da educação nesse processo? A educação, a participação é pífia, essa que é a realidade. Ou seja, você tem nas leis e diretrizes básicas já consolidado que vão haver, vamos dizer, vai haver prevenção nas escolas, mas isso concretamente não existe. Você tem o SPE, que é o Serviço de Saúde e Prevenção nas Escolas, que funciona de forma precária, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo que a gente observa. Então, o trabalho das organizações da sociedade civil realmente é fundamental para que haja uma resposta, para que se dê sustentabilidade ao programa de AIDS no Brasil. Hoje o paciente consegue auxílio psicológico de maneira mais rápida, em função do tratamento da AIDS? Tem nesse conjunto de atendimento específico para esse portador o atendimento psicológico? Sim, na verdade, isso em alguns lugares que eu conheço, coisas que acontecem, vamos dizer assim, essa é uma ação específica da sociedade civil. Entendi. Porque quando a pessoa vai ter
um atendimento psicológico, que ela está no meio de outras pessoas que têm a mesma questão que ela, num ambiente fora do hospital, né? Um ambiente que a pessoa vai ficar mais à vontade, os resultados são muito melhores. Mas muito o SUS melhores. oferece esse atendimento Nós hoje? oferecemos tanto atendimento psicológico como escuta psicanalítica. Isso na sua instituição, mas o SUS hoje a pessoa consegue? Não. Basicamente não. Consegue os remédios, como o senhor comentou no O SUS início. está resumindo o atendimento diário, a atenção básica. Certo. A atenção básica. Então, os caminhos para você conseguir esse atendimento psicológico, não só para o paciente, mas também para as famílias, enfim, para as pessoas que convivem, hoje o caminho são essas instituições. Sim, está sendo implementado o Sistema Único de Assistência Social, que está prevendo isso também, mas é um sistema que está sendo implementado agora, em início, e que não tem ainda experiência com AIDS, e é outra articulação que as organizações da sociedade civil estão fazendo, que é essa intersetorialidade entre saúde, educação e assistência social, para que haja uma resposta mais efetiva, né, mais econômica e mais eficaz à epidemia de AIDS. É mais uma questão do nosso país que precisa de um trabalho integrado, né? Com certeza, com Ok, certeza. muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Um prazer lhe receber. Tá, A gente faz mais um breve intervalo, o Jornal Futura volta em instantes.